Olá, tudo bom? Vamos dar continuidade ao dimensionamento das peças estruturais do nosso edifício em altura e vamos ver agora o dimensionamento de pilares, falar um pouquinho sobre pilares de modo geral e o dimensionamento de pilares. Vou falar primeiro dos tipos de pilares. Normalmente, a carga máxima resistida por um pilar depende não só da área dele, da seção transversal, mas da forma da distribuição do material, né, em torno dos eixos principais de inércia. Aqui tem dois exemplos típicos. Vamos supor que as duas áreas sejam as mesmas. A pergunta é, qual resiste mais? Né? A gente sabe que distribuir material longe do centro de gravidade é mais eficiente do ponto de vista estrutural do que fazer com que toda a massa esteja muito próxima do centro de gravidade. Isso é uma propriedade da seção transversal, momento de inércia, que se reflete no raio de giração, que a gente vai verificar daqui a pouco, que isso é um dado importante do problema. A seção também é, obviamente, função da carga, mas é também do sistema construtivo e do desenho arquitetônico. Isso aqui, de novo, é o projeto do Lelé, João Figueiras Lima, para a Prefeitura Temporária de Salvador, e ele, obviamente, fez um desenho aqui que não é somente carga. Lógico que ele quis engastar aqui, né, para dar estabilidade para essa peça, já que a parte de baixo era existente. E algo que eu já falei, edifício de poucos andares, a dimensão é mais construtiva do que estrutural. Por exemplo, a Farnsworth House, do Mies van der Rohe. É evidente que esses pilares aqui foram escolhidos de modo a atender a composição do arquiteto, né? E idem esse aqui, que é aquele pilar em cruz, que a carga é muito pequena, porque aqui é uma cobertura, mas a escolha dele não é pela carga. Então, poucos andares, a escolha é construtiva, é o mínimo possível de ser feito, mais do que a carga em si. A carga é importante em edifícios com mais altura. As formas usuais é o perfil H, padrão europeu, que a gente vai usar muito no curso, e o perfil soldado série CS, VS para vigas, CS para colunas. Vamos usar esses dois perfis. Usualmente, você só usa perfil soldado quando se esgota as possibilidades do perfil laminado, que é muito mais barato. Também é possível utilizar perfis circulares, que é uma da seção mais eficiente, por conta da resistência à flambagem, né? O material distribuído longe do centro de gravidade. E é possível também a composição, a associação de perfis de modo a produzir perfis mais resistentes. Então, aqui eles vão ser soldados um no outro, de modo a garantir a solidariedade dos dois. Aqui também. E aqui um perfil caixa feito a partir de dois perfis U. Então, são formas usuais. Nós vamos nos concentrar nos perfis H, que vai permitir a gente ter um bom entendimento do funcionamento dos pilares em aço. Aqui é relembrar a coluna do Euler, algo que foi feito, como a gente já comentou, em 1750, meados do século XVIII, que até hoje é usado. É algo inacreditável, né? Esse senhor aí realmente é notável. Então é só para lembrar as fórmulas, né? Que a gente deduziu até. A carga crítica π ao quadrado é J sobre L ao quadrado. Quando eu transformo isso em tensão e uso o raio de giração e o limite de Esbel-3, eu chego a essa fórmula aqui, π ao quadrado é sobre índice Esbel-3 ao quadrado. Então é uma hipérbole. Então, essa fórmula vocês vão ver daqui a pouco de novo na tensão admissível de pilares. Então, essa aqui é a hipérbole do Euler. E é quando o pilar é curto, o índice Esbel-3 é pequeno,
ele se esgota e aí tem valores experimentais que são utilizados para essa transição aqui também. Essas curvas são empíricas experimentais. Então, o comprimento efetivo de flambagem a gente já comentou, né? Normalmente a gente vai usar isso aqui. Algumas vezes, se o pilar for engastado de fato, vamos usar 0,8 para diminuir um pouco. Aqui é o dado de norma, aqui é o dado teórico. A gente vai usar o dado de norma, ok? Então esse aí é o que a gente vai usar mais. Então é isso. O índice Biotês tem um papel fundamental no entendimento dele. É um índice, portanto, é um número adimensional. É comprimento sobre o raio de giração, que é uma medida também em centímetros. Então é um número adimensional. Então ele permite esse indicador perceber o quão esbelto é a nossa peça. Então se eu tenho uma peça aqui, por exemplo, de 6 metros de altura, um perfil assim, I ou H, aqui está o eixo Y dele, é o eixo X, então ele pode flambar em torno de um dos dois eixos, esse é o problema. Então tá aqui, eu escolhi esse aqui só para mostrar para vocês as propriedades dele, né? Em torno de Y, o raio de giração é 7,49 e em torno de X, 12,7. A gente costuma usar também o termo, esse é o eixo forte, maior inércia, esse é o eixo fraco, menor inércia, e portanto menor raio de giração. Então, para esse caso aqui de 6 metros, 600 centímetros, o comprimento nas duas direções é o mesmo. Então, fazendo o comprimento, o índice Biotês na direção X, seria 600 sobre 12,7, é como se fosse flambar em torno de X. Então, o índice é 47. Em torno de Y, observem que dá 80. 80. Então, quanto maior o índice de Biotês, maior a probabilidade de flambagem, certo? E menor a tensão admissível. Então, esse vai ser o dado que vai controlar o dimensionamento. Tá? Então, esse problema aqui, a flambagem vai se dar em torno do eixo Y. Tá certo? Agora, o perfil anterior, a gente fez um travamento na direção Y. Tá aqui, ó. Ao flambar em torno de Y, ele tem um ponto que foi preso aqui, ó, fixo, com contraventamento. Em torno de X não é a mesma coisa. Está lá o mesmo pilar. Só que agora, então, o comprimento em torno de X é o mesmo e em torno de Y é a metade. Por exemplo, supor que isso aqui seja a metade. Então, isso altera o funcionamento do pilar. Em torno de X é o mesmo 47, em torno de Y era 80, passou para 40. Portanto, agora, quem vai controlar a flambagem é em torno de X. Então, quando a gente for fazer a verificação do pilar, tem que observar como ele está contraventado, se está contraventado. Então, eu fiz essa simulação para vários valores de lambda, 20, 40, 80, 160, 320, que não pode ser usado. Qual é visualmente a relação? Então eu usei para um perfil H, o IY é aproximadamente 0,25 do B, que dá essa fórmula aqui, 4L sobre B. Então está aqui. Para B igual a 1 e L igual a 5, o lambda é 20. Então observe que a partir de 40, relação 1 para 20, a partir de 80, começa de fato a ficar esbelto. Então, se eu dobrar isso, veja, ficou muito fininho. Esse pilar resiste muito menos do que esse aqui. Esse aqui não pode ser usado. O limite é 200. E esse número é o número da prática. Estabeleceu esse número como sendo o número máximo que a gente pode chegar ao índice de esbeltez. Então agora vamos ver a tensão atuante num pilar assim. A carga é axial, portanto é P sobre A. Tá?
compressão axial. Tensão normal, P sobre A, menor que a tensão de flambagem, que é o que a gente está interessado. E ela depende do índice de esbeltez, que é L sobre I, e o raio de geração. Então, para a norma que a gente vem usando, ela estabelece o cálculo dessa tensão aqui, que vocês já devem ter visto em algum lugar, não é? Está ali o nosso amigo. E estabelece um ponto a partir do qual ela é válida para o cálculo dessa norma. Então, para o índice de esbeltez menor do que esse lambda de comparação, a fórmula é essa aqui. Okay? Esse Ezinho aqui é do Euler de novo, né? E para maior é a fórmula do Euler com coeficiente de segurança. Então, notem que o Euler persiste até numa norma de 2016. E graficamente é isso aqui, ó. Eu fiz para os dois aços aqui, ó. Aqui é o ponto para o aço AR350 e aqui para o aço MR250. Tá certo? E notem que a partir desse ponto vale o Euler, independe da resistência do aço. Portanto, quando você tem uma esbeltez muito alta, a resistência a mais do aço tem pouco efeito. Ela funciona mais quando o pilar é mais curto. Tá certo? Esse 0,0001 aqui que eu tive que usar para fazer o gráfico, porque dava um probleminha aqui na formulação. Mas é zero. Ok? Então, quando é zero, 1.500 ou 2.100. Então está aqui as limitações do índice de esbeltez. Para barras comprimidas é 200, não se usa mais do que isso. E para barras tracionadas, obviamente não faz muito sentido falar índice de esbeltez, porque ele está relacionado com a compressão, mas se utiliza por razões construtivas, para não ficar muito fácil de um usuário mesmo flambar a peça manuseando. É 300, tá certo? Então, para peças tracionadas, 300. É uma boa dica. Normalmente, a gente dimensiona para compressão, portanto, isso aqui já está estabelecido o padrão. E se a peça for muito esbelta, a gente deixa flambar isso e desconsidera a tração, só a compressão, que é o caso de contraventamento. Bom, está aqui o gráfico mais ampliado. E para os dois tipos de aço, a mesma tabelinha que a gente já viu lá, só que agora com dois trechos. O trecho onde funciona o Euler e o trecho onde a gente tem a tensão dada por a curva que interpola os resultados experimentais. Nota que aqui é quase 1.500. Mas é 1.500. Aqui é quase 2.100. Ok? Então veja que no caso do aço mais resistente, o Euler avança mais, hein? Então, se eu usar um aço mais resistente ainda, 5.000, provavelmente vai chegar por aqui. E aqui é mostrando como é que entra nesse gráfico. Não sei porquê, tem gente que tem dúvida. 78. Aqui está errado. Ó. Aqui é dezena, aqui unidade. Então, aqui é 10, 11, 12, 0, 1, 2, 3. Ok? Portanto, 70, 71, assim por diante. Então, nós temos 70, está lá. 78, está lá o 8, está ali 1.092. Então, essa é a tensão de flambagem para um índice de esbeltez 78. Então, é muito fácil de usar essa formulação. Mesmo a fórmula matemática, ela é mais simples de usar. É basicamente o mesmo que fazia na norma anterior, de 89, só mudaram agora. Adaptaram umas coisinhas, mas é a mesma formulação. Então tá lá. Pronto!
Em resumo, tem lá o meu pilar, escolho os comprimentos de flambagem, os índices de BOTs em função dos travamentos, certo? Entro, pego a tensão e comparo com a tensão atuante, a carga dada no pilar, dividido pela área do pilar menor que a tensão admissível. Então é relativamente simples, ok? Então veja que aprender a flambagem antes fez com que esse tópico ficasse mais simples, ok? Então, vigas M sobre W, pilares P sobre A. Por favor, por favor. Ok? Então pronto, essa é a parte 1, parte introdutória, parte que vai ser a mais corriqueira no uso dos problemas, da prática. E na parte 2 a gente vai ver algo mais avançado um pouquinho. Ok? Então até daqui a alguns minutos.